começando mais um episódio do Advogado 20cast, a segunda temporada do podcast oficial dos advogados sustentáveis, aqueles que se preocupam com a sustentabilidade financeira do seu escritório de advocacia. Hoje com a minha co-host da segunda temporada, a Júlia Lacerda. Tudo bom, Julinha? Tudo bem. E hoje, a pauta do podcast, para isso eu vou trazer uma convidada muito especial, e eu já vou apresentar ela, é sobre mudança de área de especialidade. A gente sempre fala na nossa mentoria sobre a velocidade de manobra que essa estratégia que a gente propõe possui. Então a gente pode estar atuando numa determinada área ou no nicho e, de acordo com aquilo que a gente está lendo do mercado, mudar. E essa mudança não necessariamente pode gerar algum prejuízo. A gente consegue muito bem bons resultados, mesmo que mude de área de especialidade ou mesmo que mude de nicho. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui a Isabela Albuquerque. Tudo bom, Isa? Tudo bem, e você? Tudo jóia. A Isa, ela é a nossa aluna da T2 e também é membro da Cúpula, que é o nosso grupo de Mastermind. E lá na Cúpula nós temos as bases de faturamento e a Isa está no topo do topo. Hoje, base 5? Base 5. Aí, base 5, para quem não sabe, é aqueles advogados que alcançaram faturamento mensal acima de R$80 mil por mês. E R$80 mil por mês vezes 12 dá quanto, Júlia? Mais de 1 milhão. E 1 milhão é o que, Júlia? É a nossa estrela do norte. A gente quer fazer 1 mil advogados milionários. Isso é o que nos move. Esse é o nosso propósito enquanto mentores, eu e o Daniel. E a Isa tá lá. É uma delas já. E, inclusive, estamos devendo plaquinha para a Isa. Sim, mas vamos entregar todas no evento de Floripa. DNA Sustentável, dia 1 e 2 de dezembro, no Costão do Santinho, em Florianópolis. Se tu tá vendo esse podcast antes dessa data, sinta-se convidado para estar conosco lá em Florianópolis, no DNA Sustentável. Se tu tá vendo o podcast depois dessa data, procura no YouTube para ver como foi o evento e te prepara para o próximo que vai acontecer. Não vou dizer o local e nem data ainda. deixa mais para frente, a gente avisa. Mas vai ser no meio de 2024, então já fica esperto. Isa, para começar aqui o nosso podcast de hoje, eu quero que tu fale um pouquinho da tua trajetória jurídica. E aí eu quero que tu comece bem lá do começo mesmo, lá do início. Por que tu decidiu fazer direito? Tá. E depois que tu te formou, como é que tu entrou nesse mercado até chegar naquele assunto que a gente quer falar sobre a mudança da área de especialidade? Certo. Tu tinha uma área e depois mudou para outra e hoje alça voos mais altos com essa área que tu escolheu. Legal. Conta para nós um pouquinho. Então vamos lá. Obrigada, Vini, pelo convite. Júlia também, obrigada a toda a equipe. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito grata, né? Bom, a cúpula e o curso em si me proporcionou uma mudança de vida surreal. Mas vamos começar do início, então, né? Eu escolhi direito, na verdade, o meu pai, ele é advogado. E eu tive contato com isso muito cedo. Então, lá no terceirão, eu comecei a fazer estágio já no escritório, já gostava. Mas eu entrei na faculdade querendo concurso público, né? Igual a maioria. E aí, eu fui vendo que eu não tinha o menor perfil para concurso público, né? Na verdade, porque a advocacia proporciona você poder fazer teu horário, você fazer o teu salário. Isso, para mim, sempre foi muito importante, né? E aí, eu me formei, comecei a trabalhar com meu pai. Na verdade, um pouco antes, meu pai assumiu uma empresa. E aí, eu meio que fiquei tocando o escritório ali. Ele era autônomo nessa época? Advogado, né? Trabalhava com ele, tinha o escritório dele. Sim, daquele modelo tradicional, modelo antigo, né? E aí, pra mim, era tudo que acontecia era muito legal, porque era muito diferente. Aí, ele abriu uma empresa e eu fiquei um período ali, acho que no último período da faculdade, tocando o escritório pra ele. Sem OAB, sem nada, né? E aí, comecei a pegar gosto e tudo mais. Aí, eu passei na OAB, continuei ali com ele nesse formato de sociedade que a gente tinha. Só que eu comecei a ficar incomodada com algumas coisas. O principal era o quê? Ele tinha uma carteira tem até hoje uma carteira boa de clientes, mas tudo naquele esquema antigo. Então, não cobrava honorários muitas vezes para entrar com as ações. E o que eu mais ficava indignada é que ele não cobrava honorários e todo dia o cara tava lá enchendo o saco, querendo saber como é que tava o processo, né? E eu falava, mas como assim? O cara não pagou nada e a gente tá aqui, né, dispondo do nosso tempo e tudo mais. Ações que demoravam, né, pra vir o resultado. Nesse formato bem tradicionalzão mesmo. E aí isso começou a me incomodar muito. E aí eu fui pesquisar uma forma aí de mudar a minha advocacia logo no início. E foi aí que eu caí no mito de que eu precisava de uma área de especialidade apenas, que eu precisava começar já focada numa área de especialidade.
Quando as pessoas falam isso, eu acho que muitas vezes elas falam isso sem ter uma responsabilidade, sem entender que o quê? Como assim eu que estou começando, estou com meses de advocacia, vou fechar os olhos para todas as outras áreas e vou focar em uma área só? Né? As pessoas não têm essa responsabilidade. E foi justamente isso que eu fiz. Esse foi o primeiro erro aí, acho que o mais grave que eu cometi no início da minha advocacia. E eu sou muito intensa no que eu faço, assim, sabe? E eu fui tão intensa nesse sentido que eu saí da minha cidade de Guarapuava, Guarapuava, Paraná, e fui morar em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Tipo, mais de 2.000 quilômetros de casa, então encerrei essa sociedade com meu pai e fui tentar ser tributarista lá nessa cidade. Por quê? Não me pergunte por quê. Eu tenho uma tia lá em Luiz Eduardo Magalhães. É uma cidade que gira muito dinheiro, porque o agro é muito forte e tal. Enfim, não tive muito critério. Assim. Foi mais em busca das empresas. Exatamente. Não tem, assim, a mão de obra nesses lugares é um pouco, né, mais precária. Então eu falei, vamos experimentar. Arrastei meu marido, coitado, comigo. E fomos pra lá. Eu fiquei quase 1 ano. Foi bem no período da pandemia. Já tinha Helena? Não ia ter feito isso se eu tivesse Helena. Mas aí fui bem no período de pandemia. Ainda assim, a gente fechou alguns contratos. Aí eu comecei a trabalhar com recuperação de crédito tributário. E foi muito cansativo para mim, Vini. Porque assim, quando você tá trabalhando no off, e principalmente atendendo empresário focado só em uma área, primeiro que você coloca um peso gigantesco em cima de você, porque ou você fecha o contrato ou você passa fome. O que você vai fazer? Você precisa daquilo, né? Segundo, o empresário, com todo respeito a quem atua para empresário, mas para mim, não é para mim, cara. Porque você tem que fazer 50 reuniões com o cara para ele entender que ele precisa daquilo que é bom para ele, entendeu? Então eu ficava muito brava de eu ter que convencer o cara de uma coisa que é boa para ele, sabe? E aí, várias reuniões para ele conseguir fechar. E são honorários bons, né? Eu cobrava... Quando eu trabalhava com as teses tributárias, lá eu cobrava honorários iniciais e um percentual também, mais honorários sobre a concessão da liminar. Então, eu tenho alguns processos que eu recebo ainda, só que são muito poucos, entendeu? Então, eu estava sobrevivendo daquilo, né? E aí, só fazer um parênteses aqui importante, que é uma coisa que tu falou ali, sobre o direcionamento que a gente recebe para escolher uma área de especialidade. Sim. Culturalmente falando, a gente aprende nas instituições de ensino, na academia, na faculdade, que a gente tem que escolher uma área de especialidade. Uhum. E não só na faculdade. Hoje em dia tem muitos mentores que ainda direcionam as pessoas, os advogados, para essa estratégia aí. Uhum. Só que se a gente parar para questionar, será que faz sentido a gente escolher um modelo de negócio de uma área de especialidade que paga só no êxito, por exemplo? Às vezes a área de especialidade gera honorários no início, mas na grande maioria a gente vai trabalhar só com honorários de êxito. Para quem está começando, será que é um melhor modelo? E outra coisa... Às vezes eles nos direcionam também para ter um escritório físico. Sim. A gente aprende aquilo que foi feito na advocacia ao longo dos anos, mas não questiona se isso é de fato a melhor estratégia hoje. Será que para um advogado que está começando no mercado agora, é o melhor modelo ter que desembolsar dinheiro com um escritório físico e escolher uma área que paga no final? Será que isso é sustentável? E a resposta é categoricamente que não. A gente tem que questionar isso. Qual que é o melhor modelo? Quais as estratégias que estão à minha disposição? Mas enfim, a gente recebe esse direcionamento. E, no teu caso, eu não sei se tu demorou para errar ou errou cedo, mas seja como for, te deu conta disso e aí depois fez as correções, mas segue o baile. Então, aí eu vi que não fazia sentido para mim. Na verdade, a grande questão é que eu engravidei daí, né? No final desse ano, acho que vai fazer uns 3, 4 anos isso, eu engravidei e eu falei, cara, nada tá fazendo sentido, entendeu? Aí eu voltei pro Paraná, ficar perto da minha mãe, enfim, para ter bebê, e já comecei a questionar essas questões. Aí até eu entrei numa outra, não tinha a felicidade de conhecer vocês ainda pela internet, entrei numa outra mentoria que também ensinava gestão, ensinava marketing, mas eu não tinha nem cliente. Por que eu vou aprender gestão se eu nem tenho que gerir? Essa é a minha outra crítica para os outros gurus da internet, sabe? O que eu vou gerir se eu não tenho cliente, né? Então, eu precisava de algo realmente que me ajudasse desde o início, né? Então, fiz uma mentoria, inclusive você falou esse escritório físico, eu estava contando para os meninos ali o que eu fiz. Depois que eu fiz essa mentoria, eu estava confiante que ia dar certo, ainda a recuperação de crédito tributário. Aluguei uma sala sem ter cliente, Vini. Eu acho que eram uns 2.000 o aluguel, olha que loucura. Eram uns R$2.000 o aluguel. Esses dias eu terminei de pagar a quebra do acordo, porque eu não tinha cliente. O que eu fui alugar sala sem ter cliente? Quebrei o acordo, acho que fiquei 2 meses lá e já encerrei.
Terminei Teve de que pagar a multa graças- sobre o saldo do dia. Tudo, né? Sei lá, foi um absurdo. Terminei esses dias de pagar. Mas enfim, deu tudo certo. E aí, assim, me dei conta daí que eu tinha que parar realmente com uma área de especialidade, né? E aí eu fiquei meio à deriva, assim, meio saber. E aí foi aí que eu conheci você no Instagram. E tudo que você falou fazia muito sentido, né? Eu via muita verdade. É nessa questão de precisamos cobrar honorários iniciais. Por que eu tenho que ter um escritório físico? Então, teu marketing foi muito eficaz porque focou em todas as dores, entendeu? E é tudo muito real, né? Então, fez total sentido pra mim. E aí, só para fazer um destaque aqui, a gente acredita, assim, que todos os advogados estão caminhando para um destino final, onde serão autoridades numa área, onde terão um escritório físico grande, que nem o Harvey Specter lá, que serão bem vestidos, tudo certo. Esse é o objetivo de todos nós. Mas a gente tem que enxergar o caminho inteiro e tentar entender onde é que é a porta de entrada. Então, já que a gente está começando com pouco recurso, tentar encontrar algum produto que a gente vai vender que vai nos remunerar imediatamente. Exatamente. Tentar encontrar uma forma de adquirir clientes, fazendo tudo isso com baixo custo. Porque senão a gente sempre bate na sustentabilidade. Quando a gente fala sustentabilidade, as pessoas acham que a gente vende uma coisa de meio ambiente. Mas não, é sustentabilidade financeira mesmo. É tentar criar um plano viável para trilhar esse caminho e chegar lá no destino final. Então, começar com um nicho, na minha concepção, eu acredito que seja a estratégia mais assertiva. E aí capitalizar, botar a bola no chão, organizar a estrutura e a partir daí sim vamos pensar no segundo passo, com recurso, para a gente conseguir comprar a autoridade da nossa área de especialidade. Quando eu falo comprar no bom sentido. Sim, até para gerar um fluxo de caixa ali pro escritório, né? Porque foi o que a Isa falou, como que você vai gerir uma coisa que nem dá caixa ainda? Eu lembro que quando eu formei, e aí era a única possibilidade que a gente tinha, eu conversei com uma amiga minha, vamos abrir um escritório de previdenciário. Ah, meu pai tem um espaço ali do lado do INSS. Então, assim, era uma coisa completamente arcaica. E isso, assim, eu tô falando, eu formei no final de 2021. E era uma coisa que já acontecia o marketing para muitas pessoas, só que não era tão divulgada. E a gente ainda ia para uma área que nem na faculdade ensinava, né? Então, você vê que hoje o movimento que a gente tem mais visto, as pessoas começam com os nichos ali, né? Levantam caixa, garantem um dinheiro e aí começam a procurar uma área de especialidade. Tem gente que, inclusive, se especializa nas áreas dos nichos, né? Porque simplesmente não vale a pena. Até você foi começar como advogado tributarista, já é muito difícil para você conseguir uma empresa, para você focar sem caixa nenhum. E até eu vejo as pessoas que investem em tráfego errado, é por causa disso. Se você pega um nicho, você trabalha com uma área ali que você só vai receber no êxito, e você investe em tráfego para conseguir cliente para aquela área, você não vai conseguir faturar, porque você está investindo todo mês ali um dinheiro que não vai voltar. Vai voltar, sei lá, sabe quando. Vai ter caixa para manter aquela campanha durante todo aquele tempo ali. E aí, Isa, chegou um momento em que tu teve que decidir. Bom, eu vou estopar lá minha atuação no recuperação de crédito tributário e vou começar com um nicho completamente desconhecido para ti até aquele momento lá. Sim. E aí eu vou te perguntar como é que foi isso, mas antes de te perguntar, eu quero dizer que, te conhecendo um pouco, que eu já te conheço ao longo desse tempo, que a gente começou a se aproximar depois que tu... bom, acho que tu fez parte da cúpula desde o primeiro dia, né? Acho que sim. Quando a gente entrou a cúpula, Uns tu meses. foi convidado. Mas, pelo pouco que eu conheço de ti, tu é uma pessoa empreendedora, tu é uma pessoa que não se prende muito naquela questão de entender o que tem que mudar, muda. É assim? Sim, totalmente. Eu acho que o mercado funciona assim, né? A gente tem muito no direito, e principalmente na advocacia, é isso que a gente tem que ficar dentro de uma caixinha. E quem fica dentro da caixinha, fica só dentro da caixinha, fica limitado, né? E não é isso que eu quero, né? E eu acho que todo mundo tinha que entender isso, né? Isso que a Júlia falou é muito real. Tem muita coisa que é óbvia. Gente, é óbvio que você não tem que abrir um escritório logo que você sai da faculdade sem você ter cliente, sem você ter caixa. Só que ninguém falava disso até o Vini aparecer, entendeu? Ninguém falava de nicho até você aparecer. E hoje tudo faz total sentido, mas eu acho que tem muita gente ainda que precisa nos ouvir justamente para entender o óbvio, né? E para começar, né, essa dificuldade é muito grande ali, e é nítido, né? A gente vê em todos os nossos... A gente vem de uma ideia, de uma advocacia que era assim. Então a gente assumiu que aquela era a única forma. E era a única forma até pouco tempo atrás. Na minha época, quando eu abri o escritório em 2012, eu não tinha como pensar em ter cliente sem ter uma estrutura física. Eu precisava, de fato, ter um local ali para passar segurança para o cliente, já que eu atendia clientes locais. Mas isso mudou. Hoje em dia não é mais assim. E eu vou te dizer que muito por conta da própria pandemia. Mercados como o iFood, por exemplo, era um mercado e passou a ser outro, muito maior depois da pandemia. As pessoas se acostumaram a contratar na internet. As pessoas entenderam que ali era mais confortável de contratar,
que ali era tão seguro quanto, a gente tem formas de transmitir segurança para os clientes, e também é muito mais facilitado esse procedimento. Pensa como era antes, lá no meu escritório. O cara tinha que pegar, às vezes, 2, 3 conduções para chegar no escritório com chuva, para participar de um atendimento ali, e para decidir se ia contratar ou não. Ele tinha que estar muito, muito, muito aquecido. Sim. E aí as pessoas falam, mas será que ele vai vir na internet? Vai, ele vai clicar ali, é muito mais fácil para ele fazer isso do que ele ir até o teu escritório. Então a gente foi compartilhando um pouco daquilo que a gente fazia, daquilo que a gente foi descobrindo, e aquilo que a gente foi descobrindo, como tu acabou de falar, é a coisa mais óbvia do mundo. Né? E por incrível que pareça, o óbvio, ninguém dizia isso. Então a gente começa a verificar que existe um caminho muito mais tranquilo de a gente chegar nos resultados na advocacia. E eu sempre faço uma analogia, pensa como era advogar, que ano teu pai te formou? Ai, nem sei. Mas 90... Não, foi 2000 e alguma coisa. Tá. Imagina como é que era advogado em 2001, por exemplo. Meu, era foda. Tu não tinha primeiro o YouTube pra te ir lá e acessar todas as informações que tu queria sobre uma determinada matéria. Tu não tinha pesquisa de jurisprudência. Tinha que assinar a revista. Não sei se tu era daquela época. Que tu assinava a revista dos tribunais. Aí eles te mandavam lá um monte de jurisprudência pra te ler. Uhum. Tinha que pesquisar na unha ali, mano. Era muito difícil. E aí, beleza, tu escolhia uma área, daí tu fazia uma pós. Aí tu fazia mestrado. Obrigatório. Era isso que o mercado dizia. Tu tinha que ir lá pleitear, fazer um doutorado. Beleza, aí tu tinha os títulos. Aí tu começava a trabalhar, investindo em networking. Naquela época era a forma de prospectar cliente, tu tinha que ter relações. A Isa passava 5 anos naquela área que ela começava a não gerar resultados. Tu tinha que mudar. Porra, vou ter que ler revista dos tribunais de novo, vou ter que fazer pós. Perdeu a pós, perdeu todos os títulos, pra quê, né? Exatamente. E hoje a gente tem velocidade de manobra muito mais rápido. O teu caso é um caso que traduz isso. Tava lá em recuperação de crédito tributário, cara, não tá funcionando. Já dei o tempo necessário. Isso é outra coisa que é importante falar também. Já dei o tempo necessário para ele florescer e não floresceu. Vou mudar. Vai lá e muda. Simplesmente estrutura uma campanha ali. A gente fala simplesmente, é mais difícil do que isso, né? Mas simplesmente estrutura uma campanha, começa a prospectar, te expõe ao conhecimento de uma micromatéria, uma microsolução jurídica, começa a atender. E com o passar do tempo, tu começa a melhorar na Incubá. Porque tu começa a ver as variações do que vai acontecendo de um cliente para o outro, uma decisão para outra, vai entendendo como é que são os caminhos. E de repente as coisas começam a acontecer. E aí eu sempre falo, as dificuldades, elas vão aumentando, elas vão mudando. Hoje a tua dificuldade não é mais prospecção, a tua dificuldade é dores de gestão. Exato. Hoje sim, hoje tem que gerir. Exatamente isso, né? Então, mas voltando lá na história, só para contextualizar tudo, então. Aí o que eu fiz? Entreguei a dita sala que eu tinha alugado, né? E comecei a advogar de casa. Então eu tava com a Helena pequenininha, eu ia lá pra minha mãe e todas as reuniões que apareciam, eu fazia lá na casa da minha mãe. Aí eu comecei falei, viu, preciso ir pra outro lugar, porque senão eu não conseguia me desprender ali, sabe? Comecei a trabalhar lá na imobiliária do William, ele me cedeu uma sala, eu comecei a atender lá. E aí o negócio começou a crescer, eu tive que contratar mais uma pessoa para operacional, aí já ficava chato, sabe? Parecia que eu tava incomodando lá. Aí, alguns meses depois de começar certo, foi que eu aluguei um lugar que é onde a gente tá até hoje. É uma casa grande, né? É uma casa grande. Hoje a gente tá com 6 pessoas, né? Além de mim. Então, já tá ficando pequeno, mas aí as dores são justamente essas que você falou, de gestão, gerir pessoas, gestão financeira, que é um problema para mim. Porque, assim, a gente começa a ganhar mais. Eu falei hoje no almoço e vou falar aqui publicamente, né? O sucesso tá sempre 2 passos na frente. A gente aumenta o faturamento, mas aumenta gasto. A gente se acostuma com aquele padrão mais alto. Exato. Mas, beleza. Muito fácil, né, se acostumar com o que é bom. Esse é o problema. Você vai elevando o nível ali, e aí quando você vê, a coisa já tá... E aí, assim, mas eu quero te perguntar, quando é que tu viu, assim, que aconteceu? Quando é que tu viu, assim, beleza, problema de lead não é mais um problema, fechar contrato, fluxo financeiro já tá acontecendo. Quando é que tu viu, assim, agora tô numa situação diferente daquela que eu estava lá em Luiz Eduardo Magalhães? Cara, foram etapas, né? A primeira eu acho que foi quando eu contratei a pessoa do operacional, que eu já vi que eu tinha a possibilidade de contratar alguém, já foi a primeira conquista. E depois, a mais importante para mim foi a gente ter ido para esse lugar novo. Porque aí eu tinha dor de ter entregado a sala, entendeu? Sem ter tido nenhum resultado. Então, quando a gente mudou, foi que viu, acho que agora o negócio funcionou.
sabe? E eu percebo assim, Vini, que é uma escada, né, pra gente alcançar, galgar o lugar que a gente quer, só que alguns degraus, eles são um pouco maiores que os outros, né? A gente acha que é uma escadinha, sim, mas alguns degraus são mais longos. Então, agora, por exemplo, eu tive que, até você falou, viu, não adianta você ficar injetando em tráfego se você não organizar algumas coisas. Então, essa fase que a gente tá hoje, na base 5, antes de eu subir, eu preciso organizar algumas coisas. É complicado, né? Então, atendimento ao cliente, a gente precisa melhorar. Bom, tem que melhorar tudo, na verdade, né? Eu diria pra ti que tu tá na fase mais difícil. Agora, a parte de gestão, de organizar processos é a parte mais difícil. Sempre que eu falo isso, as pessoas que estão com problema de lead pensam, não, como assim? Difícil é conseguir cliente. Não, galera, difícil não é conseguir cliente. Difícil é organizar a casa depois, é gerir pessoas. Eu me lembro que quando eu tinha 23 anos de idade, que eu abri meu escritório, eu comecei a contratar pessoas. Eu jamais, naquela altura da minha vida, imaginava que pessoas tinham egos, vaidades, e comecei a colocar pessoas junto com pessoas e começar a dar problema. E eu não tinha a menor capacidade de gerir aquilo ali. E eu comecei a ver que o mais difícil era fazer esses processos aí. Quem faz o quê, onde começa a responsabilidade de um, onde termina a responsabilidade de outro, como que eu posso extrair mais daquela minha base de clientes. Aquilo ali eu comprei, aquilo ali é um ativo do meu escritório de advocacia, e se eu não fizer uma segunda venda, na segunda venda que está o lucro. Se eu não fizer uma segunda venda para o cliente, eu acabo trocando moeda ali, eu faturo mais alto, mas eu gasto também com equipe, com estrutura. Eu preciso fazer uma segunda venda para diminuir meu custo de aquisição do cliente, eu preciso fazer uma segunda venda para aumentar minha margem de lucro. E às vezes aconteceu comigo, não sei se aconteceu contigo isso, de nessa fase de crescimento, colocar muito trabalho para dentro do escritório, a gente ficar afogado no trabalho, e aí eu não consegui nem dar atenção para os meus clientes ali. E aí, beleza, como é que eu vou extrair mais da minha carteira, oferecendo um outro produto para aquele meu cliente, se eu não dava nem informação do processo para o primeiro, por que ele vai me contratar? Mas se a galera que está nos escutando está passando por isso, ou se tu já passou por isso também, tem que entender que é uma curva de crescimento. A gente precisa passar por esse processo. Só que, beleza, a gente tem que parar e pensar, agora como é que eu vou arrumar? E aí, eu vou falar para a galera que está nos escutando aquilo que eu falei para ti alguns meses atrás e que eu sei que tu já executou. A gente precisa contratar um profissional que, para mim, é o profissional mais barato do escritório, que é aquele profissional que vai alimentar os clientes com informações de processo, atualizar. O cara vai simplesmente, a função dele vai ser conversar com a carteira, de forma recorrente. Vai ser sobrecarregar esse cliente de informação e vai ser também fazer com que esse cliente te recontrate, fazendo ali alguns direcionamentos. Né? Então, por que ele é mais barato? Porque se ele gera qualquer outra recontratação, qualquer indicação, ele já paga o salário dele. Mas mesmo que ele não gerar, só o fato dele atender essa necessidade e manter o cliente feliz dentro da carteira, ele já está fazendo um baita de um serviço para ti. Ele está te possibilitando construir uma ponte para um bom relacionamento e para que tu possa fazer de forma tranquila a venda depois. E uma outra coisa que é importante falar, Júlia, quando eu estiver falando demais aqui, tu me corta. Outra coisa que é importante falar é o seguinte, a gente não precisa oferecer um novo serviço ou pedir uma indicação só para aqueles clientes que a gente ganha. Aqueles clientes que a gente perde, se a gente trabalha bem, ele vai ter também a sensação de que a gente trabalhou bem. A gente precisa alinhar a expectativa e a gente precisa ser responsável naquilo que a gente faz, cumprir prazo, manter o cliente sempre informado, ser transparente com o cliente. Porque se eu perder um processo dessa forma, ele vai entender porque é do jogo. Aconteceu a derrota ali, mas eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. E obviamente ele vai ter interesse de me contratar depois, porque os problemas vão acontecer na vida dele. Tá tudo certo. Então esse profissional tem que ter. Se a galera que está nos escutando está com esse problema, contrata um profissional de CS ali, porque ele é muito importante na operação. E eu não sei se tu já chegou nesse nível, se tu já contratou, se tu já está desenvolvendo, como é que tá essa parte? Então, eu identifiquei esse problema quando? Quando eu fui tentar vender de novo para minha carteira de clientes. Eu lembro que eu até te mandei uma mensagem e falei, Vini, parece que eu cutuquei um vespeiro, cara. Entendeu? Era melhor eu nem ter tentado vender. Mas foi ótimo porque eu vi o problema, né? Trouxe à existência essa questão que estava acontecendo e muitas vezes eu não via ali, porque eu não fico em contato direto com o cliente. Então, se ele chegava insatisfeito, às vezes, uma vez ou outra eu entendi que chegava insatisfeito, achava que era o cliente que estava maluco e não era, né? Então, quando eu fui tentar vender de novo para a carteira, aconteceu justamente isso que você falou. O cara falou assim, mas se você não consegue nem me informar do processo que eu já te contratei, já te paguei para você fazer, como que eu vou te contratar de novo para uma outra coisa? Não faz sentido nenhum.
Aí eu falei, meu Deus, eu preciso organizar isso. E aí, logo que eu consegui uma pessoa pro sucesso do cliente, eu já contratei. No dia que você me mandou, já postei no Instagram, já consegui essa pessoa, ela iniciou agora. Uma coisa que eu percebi era o quê? Que a pessoa do atendimento, ela ficava só respondendo quem já chegava. Não dava feedback para os outros, entendeu? Era reativo. Reativo, entendeu? E isso não pode acontecer. A pessoa tem que estar quietinha lá sem fazer nada e você falar. Esse é o diferencial, né? E hoje é um diferencial, mas é uma coisa básica, né? Eu até estava conversando com o menino do operacional lá do escritório e falei, o que você acha que a gente pode fazer de diferente? E ele me falou, eu acho que a gente tem que fazer o básico bem feito. É isso aí. E é exatamente isso. É dar informação, é ser transparente. Outra coisa que a gente percebeu é o quê? O cliente, ele não quer ganhar o processo. Ele quer atenção. Atenção. Ele quer ser respondido quando ele pergunta, ele quer ter essa informação, quer ser bem tratado, entendeu? Tem gente que responde o cliente de um jeito péssimo, não dá informação completa. Volta e meia eu tenho que ficar cuidando no chat para ver se estão respondendo direito. Às vezes responde e não respondeu a pergunta do cara, entendeu? Ele quer ter aquela sensação de que ele tem um advogado, né? Porque se você fala assim, não, porque o meu advogado, aí ele já... Não, e outra coisa, a Isa falou ali, tu não tá dando nem tempo de... Não tá conseguindo nem responder minhas perguntas aqui. Imagina como é que ele se sente. Será que ele tá respondendo um prazo? Será que ele tá olhando meu processo? Se ele nem me responde. Né? Então, depois que o cara paga, parece que a gente vira a chave ali. E não é na maldade, é porque as coisas começam a explodir, começam a crescer, e a gente começa a dar atenção para aquilo que é mais prioritário ali. Pro novo, né? Mas você sempre fala uma coisa que eu acho que é muito importante, é essa questão da exploração de carteira, né? Tem até um Reels que a gente postou outro dia, que você tava falando isso. Toda sexta-feira você para e manda para todo mundo da sua carteira de clientes ali, atualização, alguma coisa do processo, né? A gente tem até olhado para montar uma automação disso, até para ajudar os alunos ali, porque a gente vê que é uma dificuldade de todo mundo, né? De dar essa resposta para o cliente, e aí o cliente fica ligando, e você fica, ai, que saco. Só que se você manda antes, você não tem essa sensação de, ai, que saco, porque o cliente já não vai te perguntar, ele não vai te encher o saco. E ele se sente muito melhor, ele se sente cuidado e atendido. E aí tem uma outra fase que sucede essa que tu falou. Quando a gente começa a dar muita informação para o cliente de forma muito recorrente, chega um ponto que ele para de responder. Ele está tão sobrecarregado de informação que ele já não te responde mais, tu já fica com o pé no saco porque tu fica mandando mensagem para ele. Esse é meu sonho no momento. E aí a gente tem que diminuir a recorrência. Porque eu quero o quê? Eu quero que o cliente me veja ali, que ele preste atenção na mensagem que eu estou mandando, porque entre aquelas mensagens que eu estou mandando, eventualmente vai ter uma oferta. E aí é importantíssimo falar isso, tem a hora de dar e tem a hora de cobrar. Então, a gente vai fazer um contato, 2 contatos, 3 contatos. No quarto, a gente tem que mandar ali o nosso cardápio de serviços, indicando para ele quais são as outras soluções que o nosso escritório gera. E não só isso, quais as soluções que os nossos parceiros também geram. Porque daí a gente indica esse serviço para um parceiro, retém a nossa cota de honorários e monetiza em cima do trabalho de terceiro. A gente tem que ter essa ideia, o básico bem feito, estou fechado contigo, tentar monetizar em cima de toda e qualquer oportunidade que aparecer no teu escritório. E aí a gente tem que achar o tempero ali. Se eu fico mandando mensagem todo dia pro cara dando informação, nos primeiros 10 dias ele vai me responder. Depois ele vai pensar, puta, lá vem um cara todo dia. Ele vai mandar, então eu não vou responder. Não responde um, não responde 2, quando vê, ele simplesmente nem olha mais. Nem abre. Porque ele vai ter a percepção de que se tu tá tão diligente na resposta, na informação de processo, tu tá fazendo também a tua outra parte de cuidar do processo lá e fazer o que tem que ser feito. Então ele já se sente tranquilo. A gente não quer ele totalmente relaxado. A gente quer ele prestando atenção naquilo que a gente tá mandando. Então, tem que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio. E tem que ter também essa visão de mandar oferta, mandar pedido de indicação. Tem alguns momentos que o cliente está mais propenso a te indicar. Normalmente, quando ele recém-contrata, que ele está feliz com aquela contratação. Sabe quando tu compra uma geladeira nova para tua casa? Que tu passa na cozinha olhando aquela geladeira, tu está feliz. Você manda para todo mundo, eu comprei uma geladeira, olha só. Aquele momento é o momento que o cara está eufórico com a contratação. Então, é um momento que, teoricamente, ele tem uma tendência maior de te indicar. Outro momento que tem uma tendência de te indicar é depois de uma boa notícia. Foi definida uma liminar, tu passa a boa notícia para ele, deixa ele curtir aquela vitória ali, ele vai comemorar, ele fala alguma coisa no WhatsApp, tu comemora junto com ele e depois pede indicação. Então, é o momento que ele está mais propenso também a te indicar. Final do processo, quando conclui, agradece o cliente, obrigado por ter confiado em nós, foi um prazer te atender, fico feliz de ter dado tudo certo. E olha, vendendo meu peixe aqui, se tu precisar de mais algum outro serviço jurídico, a gente está à tua disposição, a gente vai ter o maior prazer de te atender. E se tu souber de alguém que queira nos contratar também, nos indica lá, porque vai estar nos ajudando aqui a continuar prestando um bom serviço. Ele vai estar mais propenso. Então a gente começa a tornar a nossa pequena estrutura de advocacia uma estrutura eficiente.
que vai gerar novos frutos. E aquilo que a gente já vinha falando aqui em outras lives, em outros podcasts, né? A advocacia, ela é muito difícil para quem está começando. Eu diria que os 2 primeiros anos são críticos. A gente sobrevive basicamente com os honorários iniciais que a gente cobra. Boa parte desse dinheiro a gente gasta com novas aquisições de clientes, com manutenção de estrutura, com pagamento de folha de salário. Mas a partir daí a gente começa a ser exposto a uma alta quantidade de oportunidades. É cliente te recontratando, é cliente te indicando, são honorários de êxito desse processo que tu cobrou inicial, mas êxito lá no início começa a explodir agora. Então tu começa a ter dinheiro vindo de tudo que é lado. E aí, se tu tiver a capacidade de organizar isso, vai ser o momento que tu vai ver a tua vida acontecer. E uma outra coisa que eu gosto de falar também é que os advogados devem vir pelo teu pai. Eu não sei qual é a situação financeira do teu pai, não conheço a história dele, mas ele é um profissional que já tem alguns anos de carreira, certamente ele tem uma vida boa. Não sei em que nível, mas ele deve ter uma casa dele, deve ter um carro bom, deve ter pago as contas da família, não sei se tem irmãos, mas ninguém passou trabalho lá. Por quê? Porque advogado com bastante tempo é advogado com bastante cliente. Ainda que ele não seja, eu não estou falando do teu pai especificamente, mas ainda que esse advogado mais experiente não seja um expert, um fenômeno, um cara top, ele vai ter um acúmulo de clientes porque o tempo deu isso a ele. Ou seja, ele vai ter uma vida boa. O que a gente está querendo com tudo isso que a gente está fazendo é não ter que esperar 20 anos, não ter que esperar 30 anos, é fazer isso em talvez 5 anos, resolver a vida, talvez em 2, 3 anos já ter uma situação de vida muito maior. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Tu olha para ti hoje, e às vezes a gente no calor do desafio do dia a dia, a gente acaba não conseguindo mensurar o quanto a gente cresceu. Mas te compara com a Isabela Albuquerque de 2 anos atrás. E aí, como é que a Isabela de 2 anos atrás, será que ela via essa possibilidade de estar onde está hoje? É engraçado, né, Vini, essa pergunta, porque, assim, eu queria muito, porque eu sempre quis e eu sempre soube que eu chegaria onde eu tô hoje. Mas o grande desafio é que eu não sabia o como. E aí, no como que a gente se bate, né, no como que a gente se perde. Eu achei que era indo para outro lugar, tentando uma área de especialidade, e não foi, né. Mas qual que foi a pergunta? Se tu te via... Há 2 anos atrás, tu te enxergava no hospital. Ah, tá. Então, eu me enxergava, sim, se eu falar que não, eu vou estar mentindo, mas eu não acreditava que era possível ser tão rápido, né? Foi muito rápido quando a gente olha para trás. Eu tava vindo de Guarapava para Curitiba e eu falei pro William, cara, eu nem acredito que eu tô indo participar de um podcast. Como assim? Né? E então, aconteceu muito rápido, eu não acreditava assim que era possível essa rapidez, essa velocidade, mas só para contextualizar o pessoal, eu já falei isso num depoimento, há 2 anos atrás eu estava ganhando R$4.000 por mês, hoje o escritório fatura quase 100, então é surreal a velocidade com que é possível, né? E isso é possível por meio de uma estratégia que já é validada, já foi validada por quantas pessoas, por quantos alunos, né? Eu não tenho ideia, mas é muito depoimento que a gente tem. Então, E eu te digo assim, ó... E assim, a gente tem outros que ainda nem gravaram, né? E até pegando um gancho, até antes de você falar, não são 2 anos, né? 1 ano. Você entrou na T2, né? Abril do ano passado. É pouco mais de 1 ano, não é 2 anos. E outra, entrou em abril, mas começa a aplicar ali em maio, quase junho. Né? Exatamente. Então, assim, realmente a internet ela tem uma capacidade avassaladora de transformar vidas. Eu acredito que a gente está no começo dessa onda ainda, tem muita coisa para a gente explorar ali, mas eu digo que quanto mais cedo começar isso, a tendência é que seja mais facilitado. Acredito que vai haver uma migração natural dos advogados que ainda não estão para esse lugar da internet, para esse digital, vai haver uma desestabilização do mercado em algum momento, a gente vai ter que reencontrar o caminho. Então, quanto antes o pessoal começar, melhor. Quem chega antes bebe água limpa, né? Isso é sempre. E aí eu fico imaginando, assim, não tem como não imaginar. A pessoa se forma, às vezes não tem uma visão, um pensamento, assim, ó, preciso fazer alguma coisa para buscar cliente. Fica dependendo de indicação, aí fica vivendo daqueles contratos de êxito que fecham nas múltiplas áreas que vai atendendo, que vai chegando, sem qualquer previsibilidade. Às vezes fecha um contrato no mês, às vezes não fecha nenhum. Às vezes recebe um valor de honorários bom, de 15 mil, 20 mil reais. Mas às vezes passa 3, 4 meses sem receber nada. Então, aí acaba voltando para uma outra área, às vezes, né? A gente vê lá na mentoria muitos alunos que trabalham com Uber. Tinha uma senhora que trabalhava vendendo bolo de pote. Então, as pessoas, elas são advogadas, tentam ali alguns meses,
têm essa dificuldade e acabam mudando de profissão, às vezes. Tanto que você vê até que as pessoas já saem da faculdade já mudando de profissão, né? Assim, teve várias pessoas da minha turma hoje, tem uma menina que tá fazendo medicina veterinária, a outra tá fazendo administração, a outra tá mexendo com cerimonial de casamento. Assim, todo mundo formou comigo há 1 ano e meio atrás. Eu acho muito triste isso, né? É muito triste porque a pessoa gastou 5 anos da vida dela, cara. Às vezes gastou mais um período para passar no AB. E eu acho que a crítica que eu faço, pelo menos, é justamente isso que você falou, é a academia. Os professores da faculdade, que são advogados mais antigos, também não dá pra gente julgar. Mas esse povo mais antigo, eles falam, não, para você conseguir sucesso na advocacia é 10 anos, é 20 anos. E aí a pessoa fala, eu vou fazer outra coisa, como é que eu vou ficar 20 anos para ganhar dinheiro? Eu também, se eu achasse que era 20 anos, ia fazer outra coisa, né? É muito triste. É exatamente isso, e tá se criando uma cultura perigosa, no sentido de que não dá mais para ganhar na advocacia. A advocacia tá saturada, né? Que a advocacia tá saturada. A gente tem que tomar cuidado com essa cultura, e também tem que tomar cuidado com uma outra cultura que o mercado tenta implantar de que é fácil ganhar. Não é. Porque assim, se tu entrar mole, tu vai tomar na cara. É fácil. Se tu entrar assim, não vai ser barbada, vou conseguir, afinal de contas, o mentor lá tá milionário, não tá nem no escritório mesmo, tá ganhando 1 milhão. Não é fácil, assim. Outra mentira, porque eu acho muito difícil você se desvincular totalmente do escritório. Não existe isso. Não você existe. é o tomador de decisão, né? Sim. Se você é o dono do escritório, você é o tomador de decisão. Então, falar, tô em Cancún e o escritório tá rodando sozinho, mentira. Que você coloca teu celular no modo avião, não coloca. Não. Né? Acho que as pessoas têm que ter ciência disso. É qualquer negócio, né? Tu vai passar a parte mais difícil de trabalhar, operacional para outras pessoas, mas o estratégico está contigo. Agora, no escritório, há 3 dias atrás, aconteceu uma crise com o processo lá, deu ruim no processo. Eles me chamaram, me trouxeram aqui, cara, beleza, o que eu faço nesse caso aqui? E aí, assim, pensa quantos clientes a gente tem. Então, sempre tem alguma crisezinha acontecendo, eles sempre delegam alguma pesquisa para mim. O que eu faço? A gente faz reuniões para combater aquilo ali, para analisar opções. Eles me passam também situação de financeiro ali. Então, toda hora a gente está imerso nessa questão de tomada de decisões. E a tomada de decisões faz com que tu não descanse. Tu pode estar em qualquer lugar do mundo, mas a mensagem que tu tá recebendo no WhatsApp, tu vai ter que te posicionar, tu vai ter que analisar o caso. Então, assim, essa lenda de que tu vai trabalhar o teu escritório, que ele vai ser um escritório autogerenciável, que tu vai ficar simplesmente sem ir no escritório e as coisas vão acontecer, que tu vai estar pingando Pix ali o tempo todo, é uma lenda que a gente não pode também cair nessa ilusão aí, tá? Não é impossível tu conseguir, muito pelo contrário, é bem possível que tu consiga um sucesso financeiro, seja lá o que tu entenda por sucesso. Na minha concepção de sucesso, é um faturamento bom que te permita comprar as coisas que tu quer, viver com saúde, com tranquilidade, com conforto. E também a gente não pode entrar nessa ideia de que vai ser fácil. Até porque se você pensa assim, eu não vou mais fazer nada do meu escritório, seu escritório vai estagnar. Se você, eu vou deixar na mão de outras pessoas, ninguém tá vivendo o seu sonho. Na melhor das hipóteses vai estagnar, né? Na melhor das hipóteses, exatamente. Porque assim, a grande questão eu vou deixar na mão da pessoa. Aí, não vou estar pensando para colocar outro nicho, ou para colocar uma área de especialidade. Vai ficar naquilo dali, vai murchar e você vai perder. Não tem como. Você tem que sempre estar pensando como que eu posso crescer. Então, assim, até você falar, às vezes você tá viajando, igual quando o Vini foi para as Bahamas. Foi Bahamas? Não, foi... Maldivas. Não, agora. Bahamas. Foi para Bahamas, ele tava lá, todo mundo falou, não, vai ser uma semana de descanso, né? Foi a semana que o Vini mais pensou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por quê? Porque você tá ali, você tá descansando, mas ao mesmo tempo você tá pensando, como que eu posso melhorar, né? Se você não tá pensando assim, você vai afundar. É um trabalho diferente, né? Você não fica ali no front, no operacional, no atendimento do cliente, mas você tá no bastidor. Às vezes é mais pesado até do que você tá nessa outra função. Não, sabe que é bem isso aí, né? Com o passar do tempo, a gente começou a jogar um jogo que envolve cifras altas, assim, a gente tem múltiplas empresas ali, então, quando tu tá parado, a impressão nítida que dá é que tu tá perdendo. Tu tá perdendo em todos os sentidos. Tu tá perdendo dinheiro, tu tá perdendo posição no mercado, tu tá perdendo tudo. E aí tu não consegue descansar. É a vida do empreendedor. Só que tu tá passando por essa situação nas Maldivas, nas Bahamas. Tô sofrendo nas Bahamas. Sofrendo em outro lugar. Né? Então a recompensa vale a pena. E outra coisa que eu tenho falado, e eu vou repetir sempre, é que no final do dia, todo mundo tá exausto. O cara que tá ganhando R$800 tá exausto. O cara que tá ganhando R$1 milhão tá exausto. Então que seja uma exaustão que vale a pena. Exatamente. Né? Escolha bem as guerras que tu vai lutar.
E outra, se tu quer lutar a guerra que vai te credenciar a possibilidade de ganhar R$1 milhão, tu vai ter que fazer um plano. Porque se tu entrar de qualquer jeito, tu não vai sair dos R$800 mil. Precisa estabelecer um plano. Como é que eu vou conseguir chegar lá? E aí, o Daniel Espero, com toda a sua capacidade de síntese que ele tem, ele sempre fala de comprar por um e vender por dois. O empreendedor tem que entender isso. Seja na área que ele for, na ciência que ele tiver, ele vai, para ele enriquecer, ele tem que comprar por um e vender por dois o máximo de vezes possíveis. Então, na nossa advocacia, o que eu posso comprar por um? Eu posso comprar um cliente. Hoje eu tenho forma de atrair cliente de forma paga. Eu posso ir lá no Meta Ads e fazer um anúncio e atrair cliente. A OAB me permite fazer isso. Posso ir no Google fazer a mesma coisa. Quanto que me custou esse cliente? R$500? Por quanto que eu vendi o meu serviço jurídico para ele? Com honorários iniciais? R$1.000? Ainda que seja parcelado, na recorrência eu vou conseguir ganhar. Ainda que tenha taxa de inadimplência, na recorrência eu vou conseguir ganhar também. Só que eu preciso, para isso fazer sentido, eu preciso fazer isso múltiplas vezes. E aí entra um outro problema. Eu comprei por um, vendi por dois, mas eu tenho que entregar aquilo que eu vendi. E agora eu preciso de mão de obra para conseguir entregar aquilo lá. Ele tem que entrar na conta. Então, de fato, ele é possível. E, de fato, ele é mais simples do que parece, mas vai exigir suor, vai exigir esforço, vai exigir energia ali. E vai exigir um plano, um método. E aí tem vários métodos disponíveis hoje. Tem a nossa mentoria, mas não só ela, tem outras boas. Tem outras estratégias no mercado. Tem informação gratuita no Instagram, tem informação gratuita no YouTube. As pessoas têm que... A única coisa que não pode fazer, eu acho que esse é um grande erro da galera atualmente, hoje, exposta a uma chuva de oportunidades, de ofertas, é tu escolher múltiplas estratégias. Eu sempre falo pra galera que comprou nossa mentoria. Comprou nossa mentoria, não compra nenhuma outra. Pelo menos nesse período aqui. Aplica o que eu tô falando, dá foco nisso que eu tô falando, segue o método, elege esse plano como teu plano titular e faça ele. Porque amanhã vai aparecer uma oferta no Instagram que vai aparecer melhor que essa. Sabe quando tu compra um livro que tu simplesmente compra, nem lê, mas tu te sente bem como se tu tivesse absorvido o conhecimento daquele livro só pelo título da capa? As pessoas têm esse vício. Comprou a mentoria hoje, amanhã tem uma outra oferta, ela simplesmente vai comprar outra. E quando vê, tem 3, 4 que ela tá lá gravada e que ela não assistiu ainda. Então, isso é dispêndio de recurso, isso é dispêndio de energia. Compra uma, estabelece. Essa vai ser do ano. Não importa quantas ofertas eu for exposto, eu não vou trocar por pelo menos um ano. Eu vou ficar aqui. Porque senão a gente fica naquele paradoxo de troca de pista de carro. Você fica indo e voltando, né? Quando tá com uma pista tá engarrafada e começa a andar a outra, na hora que você muda pra ela, a sua para de andar, que você para de andar e a outra começa. E aí nada dá certo e a culpa é da advocacia que não dá certo. A gente é muito imediatista, esse que é o problema. Eu sempre sofri muito com isso, sabe? E foi nesse momento que eu falei, cara, eu preciso parar, vai gastar tempo, mas é pouco tempo. Eu chorava muito no começo, porque vinha pouco ali. Eu achava que era pouco. Eu achava que, meu Deus, os R$50 que eu tava pondo por dia no Google tinha que vir 10 leads. E não era, né? Vinha um por dia, nem lembro. Às vezes um por semana. E eu sofria demais, sabe? Mas eu falava, eu já desisti de tudo, então eu preciso fazer isso dar certo. Que é o sustentar a posição que você fala, tem que sustentar. Eu acho que quem entrou agora nas últimas turmas é legal ouvir isso, porque não foram só flores nesse 1 ano e meio, né? O começo é muito triste. O começo você quer um resultado logo, e quem entra é quem quer, quem precisa ganhar dinheiro, quem quer ganhar dinheiro, né? Tu sabe que é muito importante isso que tu tá falando agora, pelo seguinte, a gente vê isso acontecendo com todo mundo. Todo desde a T1 tem a fase de dificuldade, depois a galera que insiste consegue passar ali, que faz aqueles ajustes que tem que fazer. Só que a gente vê muita gente ficando nesse platô aqui, não consegue passar. E quando eu falo que é para resistir, que é para continuar, a pessoa pode estar pensando assim, mas tu falando, claro que tu vai falar isso, você tem um método, quer dizer que dá certo. Então quando vem de uma outra pessoa e quando vem de outras pessoas, todo mundo que tem sucesso na advocacia através do nosso método passou por esses 3 meses, 2 meses, às vezes até mais, dependendo do nicho, que foram meses difíceis. Que tu vê o dinheiro indo embora, que tu vê, às vezes, tu até consegue receber alguns leads, aí esses leads chegam para ti, tu não consegue converter, porque tu também está num processo de aprendizagem, num processo de crescimento, tu precisa de algumas práticas, de testes para te conseguir aprender o melhor caminho de vender. E tudo isso acontece no momento que tu tá com pouco recurso. Sim. Então, realmente, esses meses são desafiadores. São muito desafiadores. E aí, deixa muita gente pelo caminho, que de certa forma é ruim, mas de outra forma é bom. Eu ia falar isso, azar é deles porque sobra mais para nós, entendeu? Exatamente, se todo mundo desse certo,
pode ser absoluto que não teria cliente, né, suficiente para enriquecer todo mundo. Mas é que é 1% ali, não sei qual é a porcentagem, mas é poucas pessoas que fazem o que tem que ser feito, tem resiliência para seguir num plano. E eu não estou falando só do meu plano, qualquer profissão, qualquer coisa. Tu vai abrir uma empresa, eu sempre falo que no meu escritório eu nunca quebrei. Mas eu nunca quebrei porque eu nunca desisti. Eu fiquei 6 anos me ferrando ali. Teoricamente, se eu desistisse em qualquer momento, eu teria quebrado. Mas eu fiquei ali até virar. Então, eu tive resiliência. E normalmente quem tem sucesso, não tem como ter sucesso hoje sem ter resiliência. E outra coisa que o Pablo Marçal, eu não sei o que você está achando do Pablo agora. O Pablo, a gente muda de opinião dele todo mês. Verdade. Né? Assim, aquele eu tô gostando dele agora. É aquele cara que a gente não pode falar que gosta, porque sempre tem pra tocar pedra. Mas eu gosto do Pablo Marçal. Ele fala umas coisas que pra mim fazem muito sentido. E ele fala que a primeira vez que tu for tentar fazer qualquer negócio vai dar errado, certo? É 100% de certeza que vai dar errado. Então, só que o dar errado, tu pode transformar em dar certo se tu continuar e ajustar. Agora, se tu simplesmente desistir ali, deu errado e aquele erro ficou definitivo. Uma coisa que ele fala que é legal é que você não tem que tentar, você tem que testar. Você já ouviu ele falar isso? Vi. Quer dizer que você tem que ir pro campo de batalha, senão você não vai saber se dá certo ou não. Só que não adianta você ir um dia e desistir. No outro, né? É até uma coisa que a gente fala quando a gente vai vender a mentoria ali no último CPL, né? Que são as aulas, a gente fala da cartolina, né? Você tem que colocar uma cartolina lá que vai ser difícil, que você vai pensar em desistir, porque você vai pensar, vai ter uma hora que você vai falar, não vai dar certo, não vou querer, só que se você não sustentar. E o que tem que pensar é que é pouco tempo, gente. Isso que você falou, pegando o exemplo do meu pai, que é advogado antigo. Cara, se ele tem uma vida boa hoje, a casa dele, um carro bom, é porque ele tem mais de sei lá quantos anos de advocacia, entendeu? Agora, você tem que fazer o esforço de 3 meses e você não quer fazer o esforço de 3 meses. Então, a gente é muito mimizento, sabe? Esse que é o problema. Ai, não posso me ferrar por 3 meses pra tua vida inteira ser boa? Então, fica ferrado pra sempre. E a gente paga ali, sei lá quanto, mas vamos estar. A gente paga 100 mil reais de faculdade, mais ou menos. Fica 5 anos... sem garantia de nada, sem qualquer pretensão ali, se forma, e aí vem um plano de negócio, vou dar um exemplo da nossa mentoria, 5 mil, a última turma, para 3 meses tu começar a recuperar aquele dinheiro e logo em seguida tu já começar a faturar muito mais. É caro e é muito tempo. Uhum. Porra, mano, tu pagou 100 pau na faculdade, ficou 5 anos lá, se tu pagasse esse mesmo 100 mil na tua advocacia e ficasse 5 anos, tu ia transformar esse 100 mil num ROI, talvez, sei lá, 20, 30. Eu acho que a nossa geração é muito molenga, sabe? Esse que é o problema, cara. A gente tem que entender que é suado mesmo, não é fácil. Tem o cara que só fica lá no computador e cria uma startup, sim, mas é quantos % da população? A maioria tem que ralar todo santo dia. E outra, a startup dele não acertou de primeiro também. Exato. É isso que eu ia falar. Até esse cara que fica no computador, ele deve ficar no computador 24 horas, né? Completamente ali imerso naquilo e assim... O que a gente pede, até uma coisa que a gente fala muito, tá? Você não vai... As pessoas, não, mas eu tô aqui no escritório. Tudo bem, você vai deixar de arriscar por um escritório que você ganha R$2.500 por uma coisa que você pode ganhar muito mais. R$2.500 é um contrato que você fecha depois que você começa a engatar, né? Eu vejo muita gente falando que tem medo de sair do escritório. Eu falo, meu Deus, não é possível, gente. Não, e uma coisa é a seguinte, tá? Tem 2 tipos de pessoas nesse aspecto aí. Tem aquela galera que recebe 30 mil por mês. E aí tu tem o medo de sair. Aí é previsível, é compreensível, né? Agora tem aquela galera que ontem a menina colocou no story lá pra mim. Eu ganho R$2.800, R$2.600 nesse escritório que eu tô com medo de sair. Meu, o que tem a perder? Exato. R$2.600 tá trocando o teu sonho, tá vendendo os teus objetivos, tudo por causa de R$2.600. Se tu sair desse escritório de R$2.600, tentar e não dar certo, tu volta no outro dia ganhando talvez mais, ou igual, mesma coisa. Então assim... 2.600 vai te possibilitar comprar o que tu quer? Eu coloquei na caixinha pra ela. Não. Eu vi isso, é verdade. Então, cada dia mais é um dia menos. Sai o quanto antes. Arrisca o quanto antes. Isso vai muito da pessoa também desejar coisas, né, Vini? Perfil. Porque senão você fica ali dentro daquela caixinha. Tem gente que ganha 2.600 e tá ótimo. Tá bom, feliz. A gente tava Isso até que importa. conversando disso uns dias atrás, né? Eu falo que eu invejo essas pessoas, assim, porque elas não querem outra coisa. Então, elas não sofrem. Exatamente, porque a gente fica aqui sofrendo o tempo todo, pensando, nossa, eu posso conseguir isso. Essas pessoas não, elas estão ótimas, elas estão felizes. Essas pessoas nem adianta você ficar ali tentando, porque elas não querem, elas não vão conseguir, elas não vão chegar, não faz sentido pra elas. Todo sentido é questão da felicidade. Se tu é feliz do jeito que tu tá, ganhando 2.600, beleza, tu tá pleno, tu alcançou teu nirvana ali. Agora, se tu quer ter as coisas
e não tem coragem de rejeitar um trabalho de R$2.600, aí não vai ser feliz nunca. E por isso a mentalidade eu acho que é muito importante, né? E isso de mentalidade, a pessoa tem que entender que ela consegue alcançar, que é possível alcançar, só tem que descobrir o dito como, né? Mas o primeiro passo é acreditar que é possível. E aí a tua própria cabeça vai fazer a segunda pergunta. Tá, e como que eu chego lá? E aí a resposta para esse como é o teu plano de negócio. É basicamente isso. Isa, tem algumas pessoas que assim como você talvez estivesse há 1 ano e pouco atrás, ainda ficam indecisas nessa ideia de avançar no plano da advocacia. O que tu falaria, passando por todo esse caminho, já tendo trilhado esse caminho que essa pessoa vai trilhar, o que tu diria para essas pessoas? Eu diria que é possível, sim, que a advocacia não está saturada, só que elas precisam seguir o método, né? Sofrer ali por um período muito curto para poder desfrutar depois, ao longo da vida delas, né? E vocês podem confiar no advogado sustentável, porque é o que deu certo para mim. Eu acredito que quem sustentar a posição vai conseguir também. Top demais. Muito bom. É isso, Juliana? É isso. Só uma última pergunta. Isa, como que você vê seu escritório daqui a 1 ano? Você consegue imaginar ou... Daqui 1 ano eu tenho que estar pelo menos com o dobro da minha equipe, né? No dobro, mínimo, o o dobro dobro do de faturamento, no mínimo, né, gente? Vamos botar uma meta, então, R$200 mil de faturamento daqui a 1 ano. É, É e a muito gente volta pouco, no né? podcast. Ou 300, então. Eu acho que uns 500 pode ser. Aí eu gostei. Aí eu gostei. Aí vamos fazer um outro podcast para lembrar desse aqui. Vamos trazer isso. um replayzinho ali. Combinado. Isa, obrigado pela tua participação. Foi muito importante. A galera que tá te ouvindo se inspira em ti. Chegar onde tu chegou não é fácil. As decisões que tu tomou, elas foram decisões difíceis, impactou outras pessoas também. O teu marido tem certeza que tá orgulhoso de ti, o teu pai tá orgulhoso de ti, e eu tô orgulhoso de ti também. Obrigada, Vini. Obrigada por ser o grande responsável por isso aí e por estar levando essa informação para todo mundo, né? Top demais. E assim fechamos mais um episódio do Advogado 20cast. Voltamos na próxima semana. Tchau, tchau.